Olá, Antropologia da Dor foi o nome da palestra proferida pelo Dr. Jaime Olavo Marques durante o primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina. Quem apresentou o currículo do Dr. Jaime Olavo Marques foi o Héctor Luiz Corazpe Leon, neurologista, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba e que foi aluno do palestrante. Me cabe a tarefa de apresentar o Dr. Jaime Olavo, professor nosso, amigo pessoal, e, bom, eu sou uma pessoa suspeita para falar, uma pessoa com quem eu aprendi o ABA da neurologia, ainda continuo aprendendo com ele, meu amigo pessoal, como eu já disse, e em inúmeras oportunidades discutimos casos clínicos extracurricularmente, né, Dr. Jaime? E para mim é uma honra apresentar. Falando rapidamente, Jaime, ele foi professor da UFTM, ele tem doutorado nos Estados Unidos, na Duke University, ele foi presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor na gestão de 2003-2004 e é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Dr. Jaime, por favor. Bem, eu vou pedir permissão para vocês, para mim falar aqui de baixo, porque eu acho que eu não gosto dessa ficar falando ali de cima, e agradecer as palavras do Héctor, que realmente ele é amigo meu, fala bem, né? E nós vamos estar procurando conversar com vocês sobre os aspectos antropológicos das dores crônicas, não tanto das dores agudas. E o que se discute é que antropologia já é um assunto complexo, dor é um assunto complexo. E a antropologia da dor tenta fazer uma visão do homem que sofre com todas as características psicossociais, orgânicas. E no último Congresso Internacional de Dor, esse assunto foi tema de uma aula de 15 horas. Então, nós temos um tempo limitado, eu vou procurar sintetizar ao máximo, eu vou procurar, às vezes, tomar uma ideia ou duas ideias numa determinada projeção e discorrer um pouco rapidamente sobre isso. E vamos começar, então, discutindo o que seria uma visão antropológica da dor. Nós temos que procurar interagir. E eu gostaria de dizer que muito dessas coisas, dessa tendência básica que eu tenho na minha formação de neurofisiologia, de psiquiatria, de psicologia, eu devo completamente ao Dr. Guerra, que foi meu professor e é meu amigo pessoal de muitos anos e que sempre desenvolveu essa curiosidade na gente. Então, o que nós vamos ter que tentar fazer aqui? Uma interação entre os três andares do cérebro, né? Do cérebro primitivo, do arquicéfalo, que é o mais relacionado com a agressão. Depois nós temos o paleoencéfalo, que é do sistema límbico em relação às emoções, e o que é mais complexo, que é a interação de estudo com o cérebro racional. Às vezes, nem todos têm um cérebro racional, mas a maioria tem, que é a neocórtex, e que envolve esses sentimentos, os aspectos emocionais superiores, isso tudo somado entre si. Eu gostaria de declarar também que eu não tenho nenhum interesse, nenhuma ligação com a indústria farmacêutica, que hoje é muito comum essas palestras serem financiadas pela indústria farmacêutica. E nós vamos tentar aqui conceituar algumas coisas, começando por uma frase de um escritor espanhol, que é o Rugas, que ele fala o seguinte, que ante a dor reagem igualmente o homem do século XX e o homem das cavernas. Continua a reação do mesmo jeito. Se espera sempre algo sobrenatural. E comentar aqui alguns conceitos. Esse é um conceito que, se a gente parar e discutir só esse conceito, já dá para a gente entender bem. Né? Que a dor ela é uma percepção
Quer dizer, então, depende da maneira que você analisa, que você percebe as coisas. E se você puder influenciar nessa percepção, através de técnicas terapêuticas as mais variadas, inclusive com o uso de drogas, uma droga que está muito na moda e que vai fazer parte do dia a dia nosso, que é a maconha, né? E outras drogas psicodislépticas, se você conseguir alterar essa percepção subjetiva, é uma forma de você estar interagindo aí com a dor, né? O resultante do processo bioquímico, eletrofisiológico, que é da transformação do estímulo doloroso em potencial de ação, a transmissão, e aqui a coisa começa a complicar, a modulação dentro de um modelo de cognição. Todo mundo fala muito em cognição, nós temos que saber que é atenção, percepção, memória, juízo, raciocínio, discurso, isso aqui é cognição, que é um aspecto muito complexo. Aqui começa a coisa muito interessante, que esse estímulo ele pode ser filtrado através da composição genética do indivíduo. Ou seja, nós temos essa interação com dor no nosso genoma. 33% das pessoas têm uma tendência a ter dor crônica. Outro dado extremamente importante, dor depende de aprendizado. Nós vamos ver, se tiver tempo aí, que a espécie humana, ela nasce muito rapidamente. E depois ela tem um período de desenvolvimento onde tem muito aprendizado, diferente dos outros animais que nascem com uma gestação um pouco maior e já nasce maduro, já nasce andando por aí. Então, esse aprendizado anterior, que é baseado também no modelo familiar, no modelo social de dor, ele é muito importante. O estado fisiológico do momento da dor é uma coisa, você está fazendo uma comida na sua casa e esbarrar a mão numa panela, queimar a mão, é um estado fisiológico que você vai poder associar com outras vezes ou não. A outra é você estar parada no trânsito, você é assaltada e um cara vem com um ferro em brasa, que mais ou menos é o mesmo estímulo, e te queima, é outro estado fisiológico momentâneo que vai repercutir muito. E as influências socioculturais. Então, isso aqui é uma visão geral de dor. Os conceitos clássicos de dor também dizem que dor é uma experiência sensitiva e emocional. Aqui tem um problema, desagradável. Nem sempre. Existem algumas situações, nós estamos vendo hoje um movimento chamado body mood, que foi a evolução da tatuagem, do piercing, agora a escarificação. Então, isso não é uma coisa provavelmente tão desagradável, porque as pessoas perdem aquele impulso aversivo, defensivo da dor e buscam isso espontaneamente. Então, esses aspectos culturais, eles acabam se tornando muito complexos. Tá? De uma lesão atual, potencial, não, aconteceu há 10 anos atrás, ou descrita, a pessoa fala, não, eu tive uma injeção no músculo, depois começou a me dar muita dor. Então, essa é a conceituação da IASP, da Sociedade Internacional de Dor. Uma das conceituações mais politicamente corretas é de uma enfermeira, que é da McCaffrey, que ela fala o seguinte, dor é o que o paciente diz ser e existe quando diz existir. A área de saúde tem um hábito, principalmente algumas especialidades, cirurgiões, ortopedistas, oncologistas, especialistas em queimado, de interferir nesse diálogo de dor do paciente, falar, que dor, isso aí eu já vi 100 doentes aqui, tem o mesmo problema que você, não tem dor do jeito que você sente, né? Isso não é correto. Dor é o que o paciente diz ser e diz quando ele existir. E tem um aspecto, eu já apresentei uma discussão disso uma vez, um aspecto cultural brasileiro, daí a pergunta fala, mas se o cara estiver simulando, se for um simulador? Bom, simulação nós não estamos falando em coisas que não são corretas, honestas, nós estamos dando um conceito científico, que é esse aí. Então, passando rapidamente na fisiopatologia da dor atualmente,
tem alguns dados muito interessantes, que a dor inclui o encéfalo, mas não é limitada a ele. Você tem outras áreas que são envolvidas no processo de dor. A dor, esse é um conceito essencialmente antropológico, social. A dor não é considerada mais só um estímulo. A dor é considerada também uma resposta, porque dessa interação, desse estímulo com o sistema nervoso central, com os aspectos culturais, sociais, existe uma resposta, que é a resposta dolorosa, que é tão importante quanto a sensação dolorosa, quanto o estímulo doloroso. Esse outro dado também é extremamente importante, que foi retirado exatamente dos aspectos antropológicos, né? A informação não nociceptiva, você tem um momento de dor, daí você escuta alguma notícia, por exemplo, sobre político brasileiro, ou escuta a voz do seu chefe, ou, enfim, outras situações. Então, esse é um estímulo não nociceptivo. Se ele estiver associado com a dor, ele vai coincidir de modo previsível em outras situações em que você tenha esse estímulo. Tá? Daí, toda vez que você liga a televisão, vê lá o presidente da República, você tem dor de cabeça. Então, isso vai ser perpetuado, né? E isso é muito importante nesse modelo de aprendizagem. E isso vai ser perpetuado. Eu estou dizendo muito em dor crônica, né? Então, isso é muito importante. Outro conceito que revolucionou muito é que a nocicepção, o estímulo doloroso, não é suficiente e nem necessário para a dor. Você tem dores aonde você não tem mais o estímulo doloroso e essa dor se perpetua e a pessoa sofre muito. Atualmente, a dor é considerada uma experiência consciente, frequentemente associada à nocicepção, mas sempre modulada por uma quantidade muito grande de estímulos e de situações do meio. Também, bem rapidinho, para a gente ter uma ideia aqui de que é dor aguda e dor crônica, que eu não vou falar de dor aguda, né? A dor aguda é um sintoma e a dor crônica é uma síndrome. A finalidade biológica da dor aguda é muito importante, é útil e de proteção. A dor crônica é absolutamente inútil. Na dor aguda, geralmente é um fator unifatorial, é um aspecto unifatorial, você consegue definir bem. Na dor crônica, aí é que está o desafio, são fatores multifatoriais, né? Isso aqui também é importante. A dor aguda, ela tem uma característica reativa de ataque ou fuga, pelos aqueles trabalhos do Hanselli de estresse, né? E você ataca ou você foge. A dor crônica, aí que mora o perigo. O modelo dela é do hábito e manutenção, que tem que ser vencido para que você tenha uma melhora. O componente afetivo mais importante da dor aguda é a ansiedade. Todo mundo já viu o paciente em pronto-socorro com a dor aguda, ele fica extremamente ansioso. Na dor crônica, o modelo é a depressão. E isso dá muita confusão. Esse paciente tem dor crônica, ele é deprimido crônico. Não é, isso é uma comorbidade. Você não tem muita possibilidade, às vezes, de distinguir o que começou primeiro. Foi a depressão que gerou dor ou a dor que gerou a depressão. Porque a depressão ela faz parte do modelo de dor crônica. O comportamento, nós já vimos aqui, é reativo. O da dor crônica é reforçado. Então, a gente tem que temperar bem essa questão do que você está fazendo para o paciente com dor crônica, se você está reforçando um comportamento dele ou não. O modelo da dor aguda é o modelo médico clássico que desapareceu no mundo civilizado. No nosso aqui ainda não. Né? Na França, na Itália, muita coisa que eu aprendo dessas novidades foi com o Dr. Guerra, né? Uma semana atrás, nós estávamos conversando a respeito de um trabalho do Marco Boblio, o doente imaginado, que fala de todas essas alterações que tem da medicina muito massificada, né? E, então, o modelo da dor crônica é o modelo biopsicossocial
tracinho espiritual. Eu vou comentar rapidamente alguma coisa do que é o espiritual em dor, mas esse é o modelo. E o objetivo da dor aguda é curar. Você vai no pronto-socorro, você tem que sair curado. Da dor crônica é readaptação. Então, a gente vê sempre a expectativa desse doente que sofre muito. Doutor, já tomei, fiz 10 sessões disso, já tomei remédio, tem 2 meses e não fiquei bom. O que a gente costuma contra-argumentar, que o objetivo nosso é melhorar a qualidade de vida dele. Quando você vai consultar que você é hipertenso ou diabético, você não espera estar curado em 6 meses. Então, é um paralelo que é importante de ser traçado. Eu tive um professor meu que foi piloto de corrida de Fórmula 1, que é o Blaine Nashville, né? Então, ele dava um exemplo que eu acho muito interessante. Quando você está analisando dor crônica, ele fazia um paralelo com isso. É como se fosse uma corrida. Não basta, de jeito nenhum, você conhecer a pista perfeitamente, a temperatura, as condições. Você conhecer com detalhes o carro, o combustível, o pneu, não basta isso. O que é importante é o piloto. O que é importante é a pessoa que está sofrendo esse processo todo de dor. E essa aqui é a Carmen Jordá, que é uma pessoa extremamente interessante. Ela é uma das primeiras pilotas de Fórmula 1 da Lotus 2015, com um processo de discriminação tão grande que ela não conseguiu correr, mas ela é piloto de prova, ela testa todos os carros da Fórmula 1. Então, isso é para dizer o seguinte, que o que importa é a cabeça da pessoa, né? E a dor, então, entrando já nessa discussão que nós estamos propondo, ela é uma somatória de fenômenos sensitivos, que é estudo aqui, né? De componentes afetivos, que daí já começa a vir para a parte da cabeça, componentes cognitivos, na parte emocional, comportamental, e de manifestações neurovegetativas, né? Aqui são algumas frases que são tiradas de trabalhos aí de psicanálise, de psiquiatria, que são muito importantes e que são um reparo. Sempre que se vai falar em antropologia, em comportamento de dor, se comenta sobre, esse é um pensamento do Foucault, né? O corpo é o espaço da doença. Figuradamente, é um conteúdo possível de diferentes leituras, buscando significados, isso é importante, tanto para o doente quanto para o clínico, quando se examina o paciente. Tem um significado para cada um, né? O corpo é um reflexo da sociedade. É impossível, isso é um aspecto antropológico importante, conceber processos exclusivamente biológicos, né, que é uma das coisas que o Boblio ele comenta nesse trabalho dele. Instrumentais e estéticos no comportamento. O corpo é emblemático de problemas sociais. E se nós tivermos tempo aí, nós vamos falar um pouco da importância da cultura e da história, como isso repercute na formação das pessoas. Por exemplo, esse escândalo, esse desmando que está em política aqui no Brasil, judiciário, uma verdadeira esculhambação, isso está fazendo parte da cultura e da história nossa, que vai ter repercussão futuramente nas cabeças das pessoas, né? A doença é uma construção social, e crenças sobre o significado e a importância da dor, bem como o contexto em que essas coisas acontecem, podem interferir a sensação dolorosa. Então, com isso, nós começamos a mudar alguns conceitos aqui, ó, que eu vou passar rápido também. Não tem jeito de você estabelecer a dor como medida de agressão tecidual. Cada um sente dor de um jeito. A dor é modulada por vários fatores, domínios somáticos, psicológicos, e a relação entre dor e a condição dos tecidos, cada vez que a dor se torna crônica, é menos previsível de você conseguir estabelecer uma relação isomórfica entre o que foi lesado e o que o indivíduo está sentindo, né? E a dor pode ser idealizada, então, como uma correlação consciente de percepção suposta de que o tecido está em risco. Nós vamos ver que esse suposta tem uma teoria, se der tempo também a gente vai falar, senão eu já vou falando, chamada de Ising,
que é uma teoria que se usa em estatística, física, computação, que fala que quando você tem vários fatores, aí são fatores matemáticos ou estatísticos, somados, eles acabam tendo uma repercussão maior do que isoladamente, né? Então, a história cultural, qual é a moda? Vamos pegar doenças da moda atualmente. Quais são? Síndrome do pânico, que é um quadro de ansiedade, isso é um termo novo, relativamente novo. A grande festa que existe no diagnóstico de doença de Alzheimer, porque a máquina precisa funcionar, os médicos precisam ganhar dinheiro, a indústria farmacêutica precisa ganhar e todo mundo tem Alzheimer, né? Então, isso é função de um aspecto social. Mais sério ainda, um tal de TDAH, que se propôs que o tratamento é com uma droga específica, a Ritalina, que nos últimos 10 anos aumentou a venda em 700% no nosso meio. E que não é tão simples. Se remédio resolvesse a vida de todo mundo, estava uma beleza, né? Então, essa é a questão do suposto ali, ó. E, então, esses estados dolorosos modificam o comportamento e a dor não depende só da natureza e da intensidade do estímulo. Nós vamos mandar porque eu queria comentar alguma coisa já do ponto de vista comportamental. Nesse auditório do Memorial Chico Xavier, Dr. Jaime Olavo Marques falou sobre antropologia da dor, sobre dor crônica, dor aguda. Ele disse que um componente afetivo da dor crônica é a depressão e um componente afetivo da dor aguda é a ansiedade. Nós terminamos aqui mais um programa Movimento. Também você pode acompanhar essa palestra no nosso canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.